Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Hoje vai ser eu. Como vai, Martin? Eu vou bem, obrigada. E como vai você? Eu também vou bem, obrigado. Nós queremos continuar do ponto em que paramos no último episódio. E é um assunto muito importante. E certamente muito mal compreendido. Então vamos começar com uma oração. Sim, tem muita confusão sobre essa questão. Muitos pontos de vista. Sendo assim, vamos orar. Nosso querido Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Pedimos a sua ajuda para que possamos ter essa conversa e que ela ilumine a todos nós. Que ela honre o seu nome. Por Jesus oramos, amém. Amém? Martin, eu vou partir de uma premissa. É a premissa de que tudo na palavra de Deus tem que ver com adoração. Isso é verdade. E tem que ver com confiança. Em quem você acredita? Em quem você confia? E uma das questões, desde o começo, foi a falta de confiança. A serpente disse: Deus disse mesmo isso? Ora, isso não é falta de confiança? Muito bem. Vamos colocar de uma outra forma. Ora, quem é Deus para dizer isso para você? Isso não é rebelião, Martin? Isso também aconteceu no céu. Sim. Satanás queria dizer a Deus como as coisas deveriam funcionar. Então não é apenas uma questão de questionar o que Deus disse, mas também de usar o que Deus disse contra ele mesmo. Então vamos falar a respeito do reino. Existem muitos pontos de vista com relação ao reino do céu. Se você voltar na época de Jesus, quando ele andou nesta terra, ele dizia que o reino de Deus estava próximo. Porque, basicamente, ele desceu até nós. Jesus estava se referindo a si mesmo. Então, você não pode divorciar o reino do rei. Não se pode substituir o rei por um outro rei, um rei interino. Ou ele é o rei, ou ele não é o rei. É como aquela batalha entre a Inglaterra e a Escócia. Quando a Inglaterra decidiu romper com o papado e montar uma monarquia no lugar do papado. Aí, o rei da Inglaterra tornou-se o cabeça da igreja. O que ele fez então? Na verdade, ele duplicou o papado. Na Europa, os reis estavam submissos ao papa, não é? Sim. E a Inglaterra era submissa ao papa. A Magna Carta deixa isso muito claro, que eles tinham medo do papado. Mas, eventualmente, chegou no ponto que eles romperam com o papado. E o próprio rei se colocou no lugar do papado. E então teve início guerras terríveis contra a Escócia, já que a Escócia se recusava a admitir isso. Os escoceses tinham até um grito de guerra que dizia: "Não temos outro rei senão Jesus." Esse não é um grito de guerra ruim, né? Não, na verdade é muito bom. Nós mesmos deveríamos ter esse grito de guerra. Muito bem, o reino. As pessoas têm diferentes visões sobre ele. E com relação à reforma protestante, Eu só queria dizer que se os judeus, na época de Jesus, tivessem o mesmo grito de guerra que os escoceses, provavelmente a coisa teria terminado muito melhor. muito melhor, com certeza. Mas o reino terrestre deles estava em total contrariedade ao reino do céu. Eles não tinham espaço para o reino do céu, porque o reino do céu exige a mudança do coração. Esse é o problema. Esse é exatamente o problema. Por outro lado, o reino terrestre ainda te permite continuar com a natureza caída. Você consegue dar o jeitinho. Muito bem, então na Idade Média, a igreja governava com um punho de ferro. Mas, ao a reforma protestante se rebelar contra isso, esta acabou criando exatamente o mesmo sistema, a igreja com o Estado. Se você vivesse no meio protestante e fosse católico, você era expulso.
E se você fosse protestante dentro do meio católico, você tinha que fugir, senão cortavam a sua cabeça. Não é mesmo? Sim. Então, tratava-se da mesma coisa, só que do lado oposto. Sim. Mas isso daí era o reino de Deus? Não? Não tem como esse ser o reino de Deus. Nós estamos falando hoje do venha a nós o vosso reino. E isso é parte da oração do Pai Nosso, não é? Pois é. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E de quem é esse reino? De Deus? É o reino de Jesus? E desde quando o reino de Deus tinha que acontecer aqui na terra? Nunca. Se ele tivesse sido planejado para ser aqui na terra, ora, Jesus não o teria estabelecido quando esteve aqui? Exatamente. Ele estaria reinando aqui até hoje, mas de que adianta o reino estar aqui e o rei não? Exato. Jesus livrou-se do César? Não. Ele disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, continuamos tendo aqui dois opostos. E com relação ao conflito de interesse entre o que Deus quer e o que os reis desse mundo querem, não devemos fazer a vontade de Deus ao invés da vontade dos reis dessa terra? Claro. Portanto, quando os fariseus disseram aos discípulos: vocês não vão pregar neste nome, você acha que os discípulos deveriam ouvir eles ao invés de ouvirem a Deus? Não. É por isso que eles continuaram. Eles continuaram a pregar. E eles não entraram em apuros por isso? Claro, entraram em grandes apuros. Eles quase morreram. Mas conseguiram matá-los? Na verdade, quase conseguiram. Eles os deram como mortos. E Herodes, na verdade, acabou matando o irmão de João. Portanto... Sim, eles na verdade mataram literalmente. Então, é fascinante. Temos que falar sobre esse reino. Tá, então vamos começar de novo. Trata-se de uma questão de adoração. Tudo começou com quem você adora e em quem você confia. Nós falamos sobre isso na história do sábado. Sim, temos dois lados fazendo exigências. E aquele a quem você se submeter, você estará adorando. Não será assim no fim dos tempos? Sim. Então, a questão tem que ver com a adoração. A quem você adora? Do contrário, não há consistência na Bíblia. Verdade. Porque se no fim a coisa não for a respeito de adoração, mas computadores e sistemas bancários, então a coisa não faz sentido nenhum. Você concorda? Sim, daí a coisa gira em torno do homem de novo. Neste caso, nós somos os deuses. Sim. E este conflito não gira em torno de em quem você acredita e a quem você obedece? Sim. Desde o início, não é? Sendo assim, não seria lógico que o conflito final também girasse em torno de em quem você acredita e a quem você obedece? Sim. Qual é a primeira mensagem angélica? Adore a Deus O Criador. e dai glória a Ele, pois a hora do seu juízo chegou. Adore aquele que fez. E julgamentos implicam em leis, não é? Implica em obediência. Adorai aquele que fez. É exatamente a mesma questão lá no Éden. Exatamente. Muito bem, então vamos falar sobre o reino. Martin, temos aí um artigo interessante, é bastante novo, como você pode ver, é de 22 de junho de 2024, e ele faz uma pergunta. Poderia a nova semana de 6 dias de trabalho da Grécia ser um modelo para outros países? Na Grécia, novas leis entrarão em vigor em 1º de julho que tornam isso possível. Para aqueles que forem impactados pela lei, significa uma semana de trabalho legal de 48 horas ao invés das 40. Em teoria, os funcionários podem escolher trabalhar mais caso as empresas queiram assim. Aqueles que trabalharem mais também ganharão mais. E aí tem a questão: poderia este ser um modelo para os outros países? Se você voltar um pouco na história, lembraremos que a Grécia estava em grande dificuldade financeira. Sim. Em 2009. Isso foi em torno de 2009. Eu esqueci a data exata, mas, enfim. A questão é: aquele país foi colocado debaixo de regras estritas por parte dos poderes bancários europeus, uma vez que estes os ajudaram financeiramente. Foram as pessoas que deram dinheiro à Grécia que fizeram as regras. Sim, e uma das regras era a de que, basicamente, aquele país adotaria uma semana de trabalho de 6 dias.
Enquanto isso, outros países da Europa passaram a experimentar semanas de 4 dias de trabalho, não é? Sim, foi assim mesmo? Mas agora, a Grécia está arrumando na direção de adotar este modelo de trabalho. Mas a Constituição garante aos trabalhadores um dia de descanso. Bem, com uma semana de 6 dias de trabalho, não resta muitas opções com relação a qual esse dia de descanso seria. E se eles violassem esse princípio quando foi implementado em 2009, haveria penalidades severas. Sim. Se eles não aderissem. Se alguém quisesse uma licença disso aí, por qualquer razão, não era fácil conseguir se eximir dessa exigência. E aqui temos nós, mais uma vez, a mesma situação na qual eles introduziram esse modelo. E, obviamente, um dia terá que ser escolhido para o descanso. Que dia seria, Martin? O domingo? Com certeza o domingo. E, por se tratar de uma semana de trabalho de 6 dias, o domingo se tornará o dia de descanso oficial e obrigatório. Isso já está escrito nas entrelinhas, não é? Não haverá espaço para se escolher um outro dia, certo? É muito interessante. Será que isso pode ser o modelo para outros países? Eles estão perguntando essa questão. Na verdade, em 2009, eles já decidiram que esse seria o novo padrão, porque foi imposto pelos poderes bancários que ajudaram a Grécia. Então, é muito interessante ver isso se desenvolver. De fato, muito interessante. E aí, Martin, tem outro desenvolvimento interessante nos Estados Unidos com relação ao estado de Louisiana. Este decidiu tornar obrigatório os 10 mandamentos nas salas de aulas. O governador republicano Jeff Landry assinou a nova legislação a partir do auditório de uma escola católica na semana passada. Pois é, veja que sempre está atrelada à Igreja Católica. Ela sempre está por trás. O governador disse que mal pode esperar para ser processado por fazer da Louisiana o primeiro estado a obrigar os 10 mandamentos nas escolas. Na verdade, isso aí é um ensaio para a união da igreja e do estado. Exato, e vai ser interessante olhar isso daí, pois já é um precursor. Sim. O governador está sendo provocativo, não? Sim, ele está sendo irônico. Ele disse que mal pode esperar para ser processado. E por que não? É porque a intenção dele é levar o caso para a Suprema Corte. E o que eles querem com isso é o parecer da Suprema Corte de que isso não viola a separação entre a Igreja e o Estado. Exato, e nem a primeira emenda. E a primeira emenda. E se você especular um pouquinho mais, a maioria da Suprema Corte é composta por quem? Por católicos? Católicos. Exato, Martin. Essa lei de Louisiana exige que o texto seja exibido exatamente como escrito no projeto de lei, em um pôster ou documento emoldurado, que seja no mínimo de tamanho de 28 centímetros a 35 centímetros e com uma letra muito fácil de ser lida. Josh Hurlands, que tem 2 filhos nas escolas públicas de New Orleans, diz que a versão dos 10 mandamentos aprovada pelo estado de Louisiana não são os mandamentos que eu e muitos outros judeus conhecem. Essa versão, por exemplo, soletra o nome de Deus. Seja como for, Martin, é interessante que isso tenha acontecido dentro do auditório de uma escola católica. Isso significa que o mundo vai começar a exibir os 10 mandamentos católicos, que ordena a guarda do domingo, que, como já vimos, contraria a lei de Deus. Portanto, os 10 mandamentos, da forma como foi decidido, exibirão a versão católica. Exatamente. Não é a versão bíblica. Não, especialmente o 4º mandamento, que para eles é uma pequena frase. Exato. Mas este é o ponto no qual nos encontramos. Há uma pressão para voltar-se ao sistema religioso, não é?
Vamos continuar lendo. Rachel Laser, cujo grupo Americanos Unidos pela Separação da Igreja e Estado falou à Suprema Corte em um outro grande teste da primeira emenda em 2022, disse que essa lei de Louisiana é um exemplo perfeito do nacionalismo cristão que está marchando ao longo de todo este país. De mandatos religiosos exibidos em escolas, apoio a banimento de livros e implantação de capelões nas salas de aulas. A ideologia política é uma ameaça fundamental à nossa democracia, disse ela. Então há um grande desafio. Essa não é uma disputa entre o rei do norte e o rei do sul? Definitivamente. Com certeza, é um exemplo realmente perfeito disso. Muito bem, nós tivemos todas essas questões ideológicas acontecendo recentemente. Isso inspirou esta tirinha política. Eu acho que é uma boa maneira de descrever, né? Que foi publicada recentemente. Temos aí um professor de escola com um papel na mão, achando um absurdo os 10 mandamentos nas escolas. Logo em seguida, vemos que aquele papel em sua mão era um pôster promovendo a agenda trans. É uma questão moral, Martin? Claro que é, e de novo, esse é um grande exemplo entre a disputa do Rei do Norte e do Rei do Sul. E me parece que o objetivo é destruir a ideologia do Rei do Sul, tornando-a extremamente ridícula. É basicamente o que vemos aí nessa tirinha, que traz à tona toda essa questão, transgênero. Tudo isso aí faz ferver o sangue das pessoas. Sem dúvida. E acaba as conduzindo para uma direção. Isso é pura dialética hegeliana. Assim, fica muito fácil acabar sendo levado por um lado. Uau, você pode ser dragado por isso. Você é sugado para esse barco. Especialmente se você lê a Bíblia e é um cristão. Neste caso, esse tipo de coisa ferve o seu sangue. E isso tudo não é uma questão de adoração? No fundo é. É uma questão de adoração. Há algo mais aí. Se você prestar atenção na maneira como isso é retratado na tirinha, verá que as tábuas dos 10 mandamentos não são exatamente como descrito na Bíblia, não é? Na primeira tábua temos 5 e na outra mais 5. Não, a primeira tinha 4 e a segunda 6. E os mandamentos mais longos estão aqui na primeira tábua, que denotam os nossos deveres para com Deus. Estes são somente 4, sendo o quarto o mandamento do sábado. Mas aqui na imagem vemos 5 mandamentos. Portanto, isso já deixa claro que o sábado não será entendido como sábado da Bíblia, mas sim o domingo. Já que há tantos movimentos atrelados a essa questão do domingo. Exato, a lei deles vai dizer apenas: lembre-se de santificar o sábado. E para por aí. Ele não faz a conexão para o 7º dia, que diz que Deus é o seu Criador. Certo. E se isso se tornar lei do Estado, que por sua vez é baseado na versão católica, quem estará recebendo a adoração? A Igreja Católica. Ela receberá a adoração. O mundo se maravilhará após a besta. A Bíblia não diz que o mundo a adorará? E em outros lugares, a Bíblia diz que se você obedece a alguém, você é sujeito a ele. Então, se você obedece uma causa errada, você se submete a essa causa errada. Ok? Portanto, trata-se de uma questão religiosa de adoração. E tem sido retratada de maneira tal que as pessoas se indignem e queiram fazer justiça com as próprias mãos. Pois é, você vê muita gente dando apoio a isso. Muitas pessoas pulando nesse trem cegamente. E, aliás, muitas delas são seculares. Ainda assim, alguns ainda estão vendo que isso aí não é muito legal. Elas não querem a legislação das leis de Deus. Sim, mas a questão é que as pessoas que veem um problema nisso, infelizmente, em sua grande maioria, são favoráveis a essa questão LGBT. Exato. Também estão alinhadas com o aborto, com a questão transgênero e etc, etc, etc. Mas ninguém está vendo o real problema disso. A questão é: quem você adora? O sistema?
suas leis e suas questões morais? Ou a Deus? Essa é a verdadeira questão. Acho que vale a pena dizermos mais uma vez: cuidado, não sejam sugados por isso aí. Não. Tomem cuidado para não subir nesse trem. Pessoalmente, eu diria, olha, eu fico feliz que os 10 mandamentos estejam sendo exaltados. O problema é a versão dos 10 mandamentos. Esse é o problema. Pois é. Muito bem. No artigo, eles mencionam a ascensão desse nacionalismo cristão. Já falamos muito sobre isso. Já há bastante tempo. Não dá para separar o nacionalismo cristão do dominionismo. Estes dois estão ligados como siameses. Não, são inseparáveis. O nacionalismo cristão pode ser um sentimento, mas o dominionismo é uma lei. Isso. Você pode explicar pra gente? Muito bem. Dentro do dominionismo, o nacionalismo cristão é obrigatório. Você tem que forçá-lo sobre o povo. É o Estado e a Igreja juntos impondo. Isso. Veja, por exemplo, a Guerra das Bandeiras, né? Algumas pessoas querem queimar a bandeira. Outras querem ajoelhar-se diante dela. Eles se ajoelham quando toca o hino nacional. Essa é uma guerra entre o nacionalismo e o antinacionalismo. Mas uma vez que você faz a lei, isso se torna dominionismo, porque aí você tem a regra. Então, vamos dizer que há muitos que estão inclinados a levar o nacionalismo cristão a um novo patamar, o patamar da imposição. Estes são os dominionistas, certo? Temos aqui um artigo que também é muito interessante. Ele é de novembro de 2022, mas veja só o nome do site. A Era Cristã. A ascensão silenciosa do dominionismo cristão. Ora, uma ascensão silenciosa não implica que se trabalhe por trás das cortinas? Sim. Há uma citação muito interessante no Espírito de Profecia sobre algo que está acontecendo nas trevas. Pois é. Nesses dias, Jerry Falwell ainda era muito proeminente. E ele queria preparar a América para o fim do mundo. E os apoiadores evangélicos de Ted Cruz queriam tomar conta da América. Isso é muito interessante. Veja, eu não sei quem será o vice-presidente, mas o Ted Cruz não está na lista? Sim. O Ted Cruz está sim. E independentemente de quem acabe sendo eleito, ele vai fazer parte do time. Então, vamos ler o que eles dizem aqui. Ted Cruz, que sugeriu concorrer novamente em 2024, representa um ponto de vista evangélico em ascensão muito diferente do dispensacionalismo. Veja, Martin, o dispensacionalismo, e nós já falamos muito sobre ele aqui, e também o Marlow e o Robert têm falado muito a respeito dele. O dispensacionalismo acredita que a igreja cristã será arrebatada e não fará parte do reino. Já o dominionismo é totalmente diferente. É muito diferente do dispensacionalismo, porque para eles são os cristãos que mandam aqui embaixo. Então, não é interessante como duas ideologias tão opostas estejam trabalhando em conjunto? Sim, sim. Ambos estão trabalhando juntos porque os dois querem tirar você da verdade. E ambos querem a ascendência do cristianismo. Só que um quer que o reino aconteça no céu e o outro que aconteça aqui embaixo. Mas ambas ideologias são parceiras porque ambas querem o nacionalismo cristão. Ambas têm isso como base comum. Portanto, essa lei será apreciada pelos dois lados. Sim. Digamos que eles façam um acordo, sentando-se na mesma sala para decidir coisas juntos. Um vai dizer: eu vou trabalhar por essa causa, apesar de saber que eu serei arrebatado. E outro vai dizer: tudo bem, vou trabalhar por essa causa, porque eu quero implementá-la. No fim, essa é a diferença entre ambos. Mas não é estranho, Martin, que essas duas ideologias tão diferentes sejam parceiras? Isso me lembra do ecumenismo, no qual, apesar de haver diferenças enormes de ideologias,
eles focam em apenas um ou dois pontos que eles têm em comum, ignorando todo o restante que os separa. Essa é a maior armadilha que eu já vi. Basta você encontrar um ponto em comum para assim ignorar todas as diferenças. Mas isso é um grande erro. Esse dominionismo, Martin, e o dispensacionalismo, não seria interessante se eles viessem da mesma fonte? Olha, eu não ficaria surpreso. Não seria segredo para ninguém, né? Não é um segredo. Muito bem. Então, o dispensacionalismo, apesar de ter sido refinado, surgiu do sistema jesuíta. Tudo bem, eles usaram alguns protestantes para dar voz a isso, mas em sua origem saiu dos jesuítas. Eles sempre foram dominionistas. Sempre foi assim. A Igreja Católica tem que reinar. Ela tem que reinar. Eles são amilenialistas. A igreja vai governar para sempre. No fim, é disso que se trata. Muito bem, o que é o dominionismo cristão? O dominionismo é a crença de que os cristãos deveriam tomar o controle moral, espiritual e eclesiástico da sociedade, ou seja, controlar a sociedade. Isso não implica em leis? Sem dúvida. Pois é. Ele tem surgido silenciosamente na sociedade americana e não tem travado batalhas públicas com o dispensacionalismo. Ou seja, Martin, no fim, são parceiros. Ao invés disso, os dois têm interesses em comum, como indicado pela calorosa recepção de Cruz na Liberty. Indivíduos evangélicos não necessariamente apoiam um ou o outro. Então, não interessa o lado que você está. A questão é que aqueles que estão no governo hoje estão inclinados para o dominionismo. Sim, o que eles querem é tomar o controle do poder. E isso não acaba tendo implicações proféticas? Sem dúvida. Isso não faz você ficar com a pulga atrás da orelha? Isso mostra que o pêndulo profético está mudando de direção. E aqui temos pessoas que são muito preeminentes. Um deles é um potencial vice-presidente. Nós não sabemos se isso realmente vai acontecer, mas a qualquer momento eles devem anunciar o vice. E ainda que não seja ele o vice, ele fará parte do time. E todos eles são parte do Projeto 2025. Exato. Todos eles assinaram o mesmo projeto. Eu acho que eles vão colocá-lo ao lado da arca. É um documento bem grande, 900 páginas. Muito bem, vamos para 2024, 29 de maio. Esse artigo é bastante recente, é da Northeastern Global News. Quem são os dominionistas apoiando os candidatos conservadores? Um número crescente de congregações religiosas são adeptas de uma ideologia chamada dominionismo, que conclama os cristãos a tomarem o controle ou a serem a primeira influência no governo americano. Quem são os dominionistas? E o que eles significam para o futuro da democracia? Sarah Ricardi Schwartz, um professor assistente de religião e antropologia na Northeastern, escritor de Massachusetts, e o pesquisador Frederick Clarkson, disseram que o movimento, que uma vez foi obscuro, tem ganhado poder político nas últimas décadas e é um grande jogador nas eleições locais e nacionais por todos os Estados Unidos. Nós não temos dito isso por anos e anos e anos. Sim. Não está acontecendo? Está acontecendo. E a gente não inventou isso da nossa cabeça. Não, nós tiramos tudo isso da Bíblia. É uma questão de adoração? Claro. É uma utopia escatológica do fim dos tempos, diz ela. A maioria dos dominionistas, mas não todos, enfatizam que a igreja cristã irá amadurecer e florescer e ganhar domínio na sociedade antes da volta de Cristo. Ela resumiu basicamente tudo. E não é exatamente isso que a Igreja Católica sempre quis? Sim, ela sempre admitiu isso. Ela não recebeu uma ferida mortal. A Igreja Católica não ficou tímida por alguns séculos. Ela governou, aí recebeu a ferida mortal, que começou a ser curada em 1929. E estamos muito próximos da sua cura completa. Estamos muito próximos. E a América Protestante
não a apoiará nesse processo, dando seu apoio à besta, é o que a Bíblia diz. Então, Martin, é interessante que quando você olha para a profecia e para a Bíblia, as pessoas queiram acrescentar a elas a sua opinião. Mas a besta é um reino. A Bíblia é clara quanto a isso. Trata-se de um rei que possui um reino. De que monarquia estamos falando aqui? O papado. O papado. Porque é o único que também possui conotação religiosa. Vamos continuar. Este ensinamento se põe em oposição à doutrina cristã tradicional, também chamada de pré-milenianismo, que sugere que Cristo tem que retornar primeiro antes que o reino cristão seja estabelecido na Terra, diz Richard Schwartz. Martin, isso aí é uma fonte secular. E nós temos pregado exatamente isso há muito, mas muito tempo já. Isso já faz décadas e décadas, não é? E temos aí uma fonte secular confirmando exatamente aquilo que falamos, mas que as pessoas teimam em não acreditar. Para elas era apenas conspiração. Conspiração. O objetivo dos dominionistas é criar, ainda nesta vida, um reino cristão nesta terra. E é exatamente o que estão fazendo. Aliás, isso não é diferente do que aquilo que os judeus querem fazer. Correto? E ela diz aqui que isto está em oposição à doutrina tradicional cristã. Isso se opõe a tudo que a Bíblia ensina a respeito. E eles sabem disso. Ao menos alguns deles sabem. Sim, eles estão bem informados. Mas o mundo cristão parece não saber de nada. Ou eles optam pelo dispensacionalismo, ou optarão pelo dominionismo. Você também pode chamá-los de reconstrucionistas, porque eles querem reconstruir o reino aqui na Terra. E o próprio artigo diz que isso não é bíblico. É verdade? Muito bem, vamos para outro artigo de 2022, que nos dá um contexto sobre as pessoas que estão na lista para a vice-presidência. Se elas de fato serão ou não, é irrelevante. O fato é que elas estarão no governo. O governador da Flórida, Ron DeSantis, no colégio Hillsdale, vestiu toda a armadura de Deus para se proteger contra os ataques da esquerda. Isso aí não é rei do norte contra o rei do sul? Descaradamente. Descaradamente. Normalmente, apenas ministros e pregadores evangélicos invocavam o tema da batalha espiritual contra a esquerda, mas hoje os políticos também o fazem. Veja o que disse Ana Ceballos sobre a recente visita de DeSantis ao colégio Hillsdale, um colégio liberal de arte em Michigan. Durante uma visita privada ao colégio cristão no sudoeste de Michigan, que exerce influência na política nacional, Ron DeSantis fez uma paráfrase de um texto bíblico para dar uma mensagem aos conservadores. Ele disse: "Coloquem toda a armadura de Deus. Fiquem firmes contra os esquemas da esquerda." Essa foi uma paráfrase bem esticada, né? Vocês enfrentarão dardos inflamados, mas se tiverem o escudo da fé, vocês vencerão. E na Flórida, nós caminharemos na linha aqui, disse DeSantis ao auditório no colégio de Hillsdale. E eu posso dizer isso para vocês. Eu acabei de começar a lutar. Isso é uma guerra, Martin? Sem dúvida. É uma guerra. E eles estão se preparando para ela. O que foi que disse aquele governador de Louisiana? Eu mal posso esperar para ser processado. Veja só. Ele quer guerra. Ele quer que a questão chegue até a Suprema Corte. Então, tem havido muita preparação nesta direção. Está surgindo devagar. Bem, nós até agora falamos do DeSantis, falamos sobre o Ted Cruz, e ambos têm ideologias dominionistas. Isso é óbvio. Artigo da Politico, eleição de 2024. Os aliados de Trump se preparam para introduzir o nacionalismo cristão na segunda administração. Estão progredindo? Com certeza. Eles fazem parte de todo esse movimento. Não é fascinante que mesmo dentro de nossas fileiras haja teólogos avestruzes que colocam suas... e administradores também, que enfiam suas cabeças na terra, recusando-se a admitir que tudo isso está acontecendo agora mesmo? É muito triste. Naquele vídeo do encontro do G7, vimos todos os líderes mundiais reverenciando o Papa,
que estava em sua cadeira de rodas? Estavam todos extasiados. Sim. E, no entanto, quase ninguém vê que os políticos da Terra estão prestando reverência à primeira besta. Ninguém vê isso. Como eles não conseguem ver? Qualquer um que tenha assistido aquele vídeo deveria conseguir perceber o que está acontecendo. Todos os líderes do G7 reverenciaram o Papa. Todos os importantes desse mundo. Parece que houve alguém corajoso o suficiente para escrever uma carta endereçada à liderança religiosa de um país da Europa, enviando-lhes esse vídeo, dizendo, basicamente, para tirarem suas cabeças da terra e pararem de pregar que nós estamos propagando um mito do século XIX. Parem com isso. À frente do esforço está Russell Vought. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas eu espero que sim. Ele é o presidente do Centro de Renovação da América. Isso aí não soa como reconstrucionismo? Sim, soa como um grande reinício. Ele é parte de um consórcio conservador que visa preparar o retorno de Trump ao poder. Um grupo de pensadores influentes próximos a Donald Trump está desenvolvendo planos para introduzir o nacionalismo cristão em sua administração, caso o ex-presidente volte ao poder, de acordo com os documentos obtidos pela Politico. Nós não temos pregado isso? Claro, como acabamos de falar, também tem o projeto 2025, que é ligado a isso aí. Isso tudo é incrível. À frente do esforço está Russell Vought, que serviu como diretor do Escritório de Orçamento e Administração de Trump durante o seu primeiro mandato e que permaneceu próximo a ele. Vought, que é frequentemente citado como uma figura preeminente no caso de um segundo mandato do Trump, é o presidente do Centro pela Renovação da América, um grupo dentro de um consórcio conservador que visa preparar um segundo mandato de Trump. O mundo não está maduro para esse tipo de coisa? Sem dúvida. Veja, considere a Europa, mais uma vez. Veja que todos estão indo para a direita. Le Pen, também o Macron, que queria que tivesse apenas uma enquete, mas depois teve que fazer uma eleição. Muito mais cedo ele estaria no poder até 2027, mas parece que ele vai sair do poder já em 2025. Então veja como tudo caminha. Eu vi uma informação interessante dizendo que todo o sistema bancário vai mudar em 2025, mas não vamos nos aprofundar tanto. Mas faz parte da coisa, porque a economia estará envolvida. Mas, veja, muitos anos atrás, eu fiz um sermão chamado Já Ouço o Estrondo. Sim, isso estava no Transformação Total. Transformação Total. Neste sermão, falei a respeito dos 2 cercos a Jerusalém e sobre como eles estão sendo repetidos. Primeiramente, em 1888, quando houve esse movimento para legislar o domingo e o dominionismo. E agora, vemos o segundo cerco. Martin, eu já posso ouvir o estrondo da marcha do exército romano. Exatamente, eu também. Você já consegue ouvir a marcha do exército do Rei do Norte se aproximando? Já vejo o decreto dominical se aproximando. Esse artigo é de 18 de maio de 2024. Sabe o que é impressionante sobre as profecias? É que você pode especular sobre como ela vai acontecer. Mas a imagem torna-se clara quando os noticiários publicam como a coisa vai acontecer. E veja essa imagem aí no artigo da AP News. É algo muito impressionante. Veja só o que diz o boné. Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Salvador. E o Trump é o meu presidente. Isso não é interessante? Isso não é puro nacionalismo cristão? E dominionismo. Bem, tanto faz, no fim das contas, os dois se encaixam. Tudo se encaixa perfeitamente. E você sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas pensam... Veja, eu já até imagino as pessoas escrevendo pra gente. Ora, por acaso vocês não querem um país melhor? Não é melhor ter um país cristão do que secular? Sim, mas isso é uma armadilha.
eu não quero que isso aí seja confundido com a verdade bíblica. Exatamente. E nós estamos empolgados porque nós entendemos que isso é o que a profecia disse que aconteceria. A Bíblia preveu isso aí. Bom, Jesus é o meu salvador e Trump é o meu candidato. Os apoiadores do ex-presidente dizem que ele compartilha de valores de fé. Conforme Donald Trump mistura cada vez mais a sua campanha eleitoral a questões do cristianismo, seu apoio mantém-se forte como nunca entre os evangélicos e outros cristãos conservadores. Trump apoia Jesus e sem Jesus, a América vai cair, disse Kimberly Vaughan em Florença, Kentucky. A gente acabou de falar sobre isso, não é? Enquanto ela se une a outros apoiadores do antigo presidente em um encontro de campanha próximo a Dayton, Ohio. Muitas das camisetas e bonés que foram vestidas e vendidas no encontro em março continham slogans religiosos como Jesus é meu salvador, Trump é o meu presidente e Deus, armas e Trump. Martin, por acaso uma coisa tem a ver com a outra? Será que Jesus diria isso? Isso soa mais como Pedro cortando a orelha do rapaz. Muito bem colocado. Estou orgulhoso de você. A camiseta de um homem dizia: faça a América de Deus novamente, com a imagem de um Jesus luminoso colocando as suas mãos sobre os ombros de Trump. Martin, eu não quero questionar a sinceridade das pessoas, nem qualquer coisa dessa natureza. Mas, de alguma forma, parece que tem uma coisa que não está batendo em tudo isso. É verdade. Trump nunca admitiu publicamente ter se arrependido de seus pecados. O Mitt Romney, outro dia, disse que não pode apoiá-lo porque ele possui muitos erros escondidos. E, por essa razão, ele não conseguiria se associar a ele como presidente. Mas, seja como for, eu sempre quero dar às pessoas o benefício da dúvida. E não pôr em xeque a sinceridade delas ou coisa assim, mas eu acho que elas estão sinceramente enganadas. E esse é o problema. Pois é? Porque é como você disse. Veja, ninguém é isento de pecados. E se você passa uma imagem de santo, existe um engano aí. Isso é um problema. Há um engano, mas não vamos focar em pessoas, vamos focar nos eventos. No o que está acontecendo e por que está acontecendo. Vamos voltar àquele artigo sobre a Louisiana, que quer exigir os 10 mandamentos nas escolas. Nós já falamos sobre isso. Vamos colocar o slide aí. Veja, existe uma agenda por trás. Claro. Isso não está indo na direção do dominionismo. Claro. Eles não querem a aprovação da Suprema Corte. Muito bem, agora vamos para a Europa. Isso aqui é um artigo da CNA, a Agência de Notícias Católica. O presidente alemão lamenta a redução do papel da igreja no Dia do Católico. Aqui temos o presidente alemão lamentando a redução do papel da Igreja Católica. A sociedade está uma bagunça. Se a igreja pudesse envolver-se com política de novo. Isso não está indo na mesma direção? Claro. E como já dissemos, é isso que profetiza a Bíblia. As pessoas ficaram tão revoltadas com as ideologias do Rei do Sul que irão passar a exigir a volta do Rei do Norte. O presidente Frank-Walter Steinmeier reclamou da diminuição do papel da igreja na sociedade alemã. O presidente alemão pediu por um debate autocrítico a respeito da indiferença à religião e crescente alienação das instituições. Estariam as igrejas falhando em nos inspirar? Estaria sua mensagem muito quieta, muito neutra? Steinmeier, que é um protestante, disse que católicos comprometidos estão entre os pilares mais firmes da nossa democracia enraizada na liberdade. O protestantismo não estenderia sua mão sobre o abismo para pegar nas mãos de Roma? Exato. Nos Estados Unidos? Sim, isso já foi feito. E No restante do mundo também. não seriam os 10 chifres, os países europeus? Claro. Muito bem, Martin. A Maloney é uma católica roxa. Foi ela que convidou o Papa ao G7. Correto.
aquilo que o protestantismo vai conseguir nos Estados Unidos, o catolicismo aceitará alegremente de volta ali na Europa. Em sua mensagem para o Katholikentag, o Papa Francisco enfatizou o lema do evento, dizendo o seguinte: o futuro pertence ao homem de paz, fazendo uma referência a Salmo 37. Martin, eu temo que esse homem de paz é, na verdade, um usurpador. Certamente, já que o homem de paz do Salmo 37 não é o Papa. Não. Por acaso o Papa não quer paz lá em Gaza? Sim, Ele também não quer paz na Ucrânia? Ele não quer que devolvam as crianças? Eu acho que eles estão cavalgando o cavalo errado. Muito bem. O Santo Padre, só esse título aí já é uma blasfêmia, clamou por uma reorientação genuína na direção de Deus e salientou a interconectividade das várias crises sociais. Ou seja, temos que trazer Deus de volta. Ou melhor, vamos trazer a Igreja Católica de volta. sim, na verdade é isso que eles pensam. As muitas crises morais, sociais, econômicas e políticas que estamos passando estão todas ligadas. Cuidado pela natureza, justiça para o pobre, comprometimento da sociedade, a proteção da vida e da família, a defesa da dignidade de toda a vida humana, assim como a paz externa e interna, está tudo ligado, disse o Papa. Agora, Martin, quais dessas coisas tem Cristo como centro? Nenhuma. Como ousa dizer isso, Martin? Porque é a pura verdade, infelizmente. É a verdade, não é? Não tem nada que ver com Cristo e a adoração a Deus. Nada. É tudo criado pelo homem. Obras. Tudo mesmo. Essas coisas deveriam ser o resultado natural da adoração a Deus. Exatamente. Tem alguma coisa de errado com essas coisas? Não necessariamente. Eu vejo o problema. Não, o que eu quis dizer é que não tem nada de errado em se ajudar o pobre. É verdade. Em sua essência, não há, mas, com certeza, essas preocupações suplantam a Cristo. Eles colocam a carruagem na frente dos cavalos. Na verdade, eles jogaram fora o cavalo. Totalmente. Jesus nem é mencionado por eles. Eles nunca falam de Jesus. Muito bem, Martin. Eu acho que precisamos falar a respeito do reino, porque as pessoas estão muito confusas sobre isso. Nós podemos ver isso pelas perguntas que nos fazem, como: qual é o problema de se ter um reino terrestre? Nós só queremos reconstruir a sociedade. Sim, uma sociedade voltada para Deus. Sim, estamos fazendo isso por Deus. E ao matarmos vocês, estaremos servindo a Deus. É o que eles dizem. Exatamente. O lema deles diz: armas, Deus e Trump. Muito bem. Então, Martin, do que se trata o reino de Deus? Para sabermos, precisamos nos enraizar na palavra de Deus. Precisamos saber o que ela fala sobre isso, porque se errarmos a compreensão desse assunto, vamos perder o bonde. Vamos dar uma olhada no que dizem alguns estudiosos do mundo, para pegarmos algumas citações deles. Philip Yancey é um desses estudiosos. Ele é um teólogo, na verdade. Ele escreveu um livro intitulado O Jesus que eu nunca conheci. Em seu livro, O Jesus que nunca conheci, ele lamenta o fato de que o reino de Deus exija diferentes atitudes de seus adeptos do que frequentemente é apresentado por aqueles que desejam propagá-lo. A história é repleta de tentativas de se formar um equivalente humano do reino de Deus. Ele está certo, não é? Ele escreve: os cruzados que pilharam o Oriente, os conquistadores que converteram o Novo Mundo pela ponta da espada, os exploradores cristãos na África que colaboraram com a escravidão. Nós ainda sentimos o resultado de seus erros. A história mostra que quando a Igreja utiliza as ferramentas dos reinos terrestres, ela se torna tão sem efeito como qualquer estrutura de poder tirânico. Sempre que a Igreja se misturou ao Estado, como por exemplo no caso do Santo Império Romano, na Inglaterra de Cromwell e na Geneva de Calvino, o apelo da fé também sofre. Ironicamente, o nosso respeito no mundo declina proporcionalmente
ao quão vigorosamente tentamos forçar os outros a adotarem nosso ponto de vista. Na mosca. Dá para discordar dele? Não, ele acertou na mosca. Muito bem colocado. Então, há pessoas que enxergam o problema. Mas o mundo está correndo na direção disso daí, sem se aperceber do perigo que corre. Muito bem. Obrigado, Philip Yancey, pelo seu comentário. Isso não significa que eu concordo com tudo que ele diz, mas isso daí foi certeiro. Veja, nós sempre dizemos que há muitas pessoas que abrirão seus olhos e irão para o rebanho de Deus. Nunca se sabe. Muito bem, mais um. Esse é o Philip Schaff, um estudioso muito importante. Philip Schaff, em seu livro História da Igreja Cristã, apresenta um ponto de vista muito semelhante com relação à união entre a Igreja e o Estado debaixo de Constantino. A cristianização do Estado resultou, em grande medida, a paganização e secularização da Igreja. O ganho temporal do cristianismo foi, em muitos respeitos, anulado pela perda espiritual. Os líderes da Igreja consideraram esta união entre a Igreja e o Estado como uma restauração da teocracia mosaica e davídica no solo cristão. Muito interessante. Isso está no seu livro A História da Igreja Cristã, volume 3, página 93. Você concorda? Sim. Sim. Então, há muitos exemplos na história com relação ao que acontece quando se une a Igreja e o Estado. Isso que querem fazer hoje é uma forma de unir a Igreja e o Estado. E isso nunca é bom. Nunca é bom. E parece que o Yancey concorda com essa ideia do Constantino, porque ele escreve em seu livro O Jesus que Nunca Conheci o seguinte: desde o tempo de Constantino, a Igreja tem enfrentado a tentação de se tornar a polícia moral da sociedade. A Igreja Católica na Idade Média, este é um exemplo. A Geneva de Calvino, isso aí foi um desastre. A Inglaterra de Cromwell, esse aí foi literalmente decapitado depois. Winthrop na Nova Inglaterra, ou seja, até mesmo no solo americano. A Igreja Ortodoxa Russa, cada um desses tentaram legislar uma forma de moralidade cristã, e cada um, de sua própria maneira, teve dificuldades para comunicar a graça. Ao ouvir sermões e ler escritos da Igreja contemporânea nos Estados Unidos, às vezes eu detecto mais de Constantino do que de Jesus. Muito bem colocado. Não é verdade, Martin? Sim, com certeza. Então, todos concordamos com esse sentimento. Martin, eu espero que as pessoas vejam isso. Não é apenas nós preocupados com isso que está acontecendo. Há muitos estudiosos olhando essas coisas e vendo que há algo de muito errado. E veja, esse livro foi escrito em 1995. O que diriam eles se vissem as coisas que estão acontecendo hoje? Eles diriam que chegamos lá. A previsão deles se cumpriu. Muito bem, vamos fazer uma conclusão então. Há uma grande extensão. Os reformadores herdaram essa estrutura de igreja e Estado da Idade Média. Você concorda, Martin? Claro. E nunca verdadeiramente enfatizaram a escatologia, como fizeram com a soteriologia e a eclesiologia. Vamos explicar isso um pouco melhor. Escatologia é o que a Bíblia diz sobre como o futuro se desenrolará em termos do reino de Deus, estabelecimento do reino de Deus. A questão é que eles herdaram esse sistema da Idade Média, de união entre igreja e Estado. É por isso que eles se livraram dos anabatistas, porque eles estavam propagando o batismo adulto. O que quer dizer que a pessoa tem que fazer uma decisão consciente a quem ela servirá. Ela não é imediatamente inserida dentro do sistema igreja-estado com o batismo infantil? Você está dizendo então que o protestantismo fazia isso também? Sim, parte do protestantismo fazia isso. E não apenas os protestantes se livraram deles, mas os estados católicos também, porque eles também tinham uma estrutura de igreja e estado. Ao nascer, você era registrado como propriedade da igreja e do estado naquela área. Você não podia então decidir depois que você não queria aquela ideologia. Essa mentalidade acabou sobrevivendo até o dia de hoje? Mas isso era imposto naquela época.
É como a tradição. Você não pode mudar de religião porque nasceu nessa daqui, nessa religião. E isso acabou conduzindo a uma terrível perseguição. As pessoas tinham que empacotar tudo o que tinham e fugir para lugares mais desertos, indo para os Estados Unidos, por exemplo, a África e outras partes do mundo, onde podiam escapar da tirania. Portanto, a escatologia deles era a de que a igreja que governa e você tem que se submeter aos padrões morais dela. Eles falharam em estudar a escatologia bíblica. Já com relação à soteriologia, para aqueles que não sabem, a soteriologia, É o estudo da salvação. como salvar-se? Pela graça, Pela graça. Justificação. Os protestantes acertaram nisso, já que estavam num embate com Roma com relação a como se salvar, ou pelas obras ou pela fé. Portanto, a salvação é por meio de Cristo. A soteriologia deles foi a área de foco de seu estudo. Já a eclesiologia é qual é o papel da igreja dentro desse contexto. Eles também estudaram isso, mas não fizeram um estudo profundo sobre a escatologia. O que ensina a Bíblia sobre o que vai acontecer nos últimos dias? Muito bem. Isso então levou a perseguições e atrocidades que rivalizaram aquelas da igreja com a qual eles haviam rompido. É apenas quando a Constituição dos Estados Unidos é formulada que esse tipo de intolerância religiosa cessou na maioria dos países cristãos. Infelizmente, as novas teologias do futurismo e dispensacionalismo, que foram introduzidas pelos jesuítas e agradam tanto aos evangélicos, estão levando a humanidade de volta para a intolerância que existia durante os terríveis dias da Idade Média. Este não é o resumo do que acabamos de falar? muito bem colocado. Quem teria escrito isso? Não é por nada, Martin, mas fui eu que escrevi, tá? Mas é exatamente isso que está acontecendo. É o que estamos vendo hoje. E se pegarmos isso e olharmos os artigos que acabamos de mostrar, podemos encaixar todas as peças e vermos para onde estamos caminhando. Estamos voltando à Idade Média, Martin. E por quê? Porque fizeram o secularismo parecer tão ridículo que a união entre a igreja e Estado parece ser a única alternativa. Ao invés de pregar a verdade e converter as pessoas ao verdadeiro reino, eles estão pregando o dominionismo. É isso mesmo. E essa parte, como você disse, que os está conduzindo, eles estão guerreando nesse ponto. Eles estão militando. Então, Martin, vamos voltar à visão bíblica do reino. É importante compreendermos isso. As palavras reino de Deus não aparecem no Antigo Testamento. No entanto, o reino é apresentado em tipos de sombras, onde o reino de Israel serve como tipo do reino de Deus. Neste reino, Deus devia ser reconhecido como governante supremo. Este é o modelo do Antigo Testamento. Por exemplo, vamos a 1 Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. É teu, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Tanto as riquezas e a glória vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Salmos 22:28. Pois o reino é do Senhor. Ele é o governador entre todas as nações. Muito bem, então, esse é o conceito do reino. Não temos outro rei a não ser Jesus. Se formos refrasear isso, não temos outro rei a não ser Deus. Mas eles não pegam essas coisas e acabam fazendo disso algo literal? Sim, eles querem reestabelecer o conceito do reino de Davi, ou o conceito no qual Deus governa por meio de uma teocracia. E se analisarmos a figura profética de Daniel, lá no capítulo 2, onde temos a imagem representando os reinos desse mundo que viriam a suceder-se ao longo da história, ao lermos essa profecia, vemos que a cabeça da imagem era de ouro fino, o peito e braços era de prata,
os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte barro. Essa é a progressão da Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma e a divisão de Roma nos estados da Europa. Isso não é conjectura, é a própria Bíblia que nos diz isso. E tu viste que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, isso é uma intervenção divina. Uma rocha sem nenhum tipo de interferência humana esmigalhou a imagem ao atingi-la nos pés. Não na cabeça, não no corpo, mas no pé. Este é o reino final. São os 10? Os 10, que eram de ferro e barro, e a quebrou em pedaços. Então, os sistemas políticos e todos os sistemas religiosos serão destruídos pela rocha, que não foi cortada por meio de intervenção humana, mas pela intervenção divina. Isso é bíblico. Muito bem. Então, o ferro e o barro, que representam a igreja e o Estado. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados juntos. E por quê? Porque a ideologia de Babilônia não havia desaparecido. As estruturas colocadas pelos medo-persas, como o mitraísmo, a partir do qual muitos sistemas religiosos se basearam, não desapareceu. A filosofia grega ainda permeia todas as religiões hoje. A lei romana, mesma coisa. E o Estado e a Igreja estão, mais uma vez, querendo se unir, estão querendo tornar-se um mais uma vez. Isso nunca deveria acontecer, porque um não deveria apoiar-se no outro. Então foram quebrados juntos, tornando-se como palha, e o vento os levou, de forma que não puderam ser achados mais em nenhum lugar. Já a pedra que esmigalhou a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse é o reino de Deus. De acordo com a profecia, quando vem o reino de Deus? Quando Deus destrói todos esses reinos, é quando finalmente chega o reino dele. Há espaço para o dominionismo aí? Não. Não há lugar para o dominionismo, porque o reino de Deus será estabelecido quando todos forem destruídos. A igreja não vai governar, Jesus vai. Ele vai. O reino de Deus não virá até que as estruturas terrestres, seja lá o que forem ao longo da história, forem destruídas. E as ideologias associadas a elas. Isso é bíblico? Sim. Muito bem, é o que a Bíblia diz. E nos dias desses reis, o Deus do céu formará um reino. Martin, os humanos se envolverão no estabelecimento desse reino? Não. E o reino de Deus nunca será destruído. E este reino não será deixado para outras pessoas, pois quebrará e consumirá todos os outros reinos. Ele permanecerá para sempre. Isso está claro? É muito claro. Eu não acho que não dá para entender. O dominionismo está em harmonia com a Bíblia? Não. Não está e ponto final. Martin, como você pode ser tão arrogante? Olha, a gente só leu a Bíblia. Quer dizer então que essa é a sua licença para ser eclesiasticamente arrogante? Muito bem. Vamos ver a visão de Daniel 7. E nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Esse evento está acontecendo no céu, correto? E esse é o mesmo título que Jesus utilizou quando esteve aqui na terra. Ele mesmo diz ser o Filho do Homem, ao qual no céu já havia sido dado poder, o domínio e a glória e um reino. O domínio pertence a quem? Ah, a ele? A ele? E quando ele esteve aqui, ele disse que o reino de Deus estava próximo. Sim, porque ele estava aqui. Próximo. Não é exatamente aqui. Às vezes as palavras podem parecer próximas, mas tem uma grande diferença entre elas. E muitos se apressarão, e haverá perseguição, haverá tumultos, haverá decisões, etc, etc. Mas o reino virá quando? Quando Jesus voltar. Ok. Jesus já é o rei? Sim. O reino já foi dado a ele. Ele já foi coroado. Já foi coroado. Ele já é o rei, mas ele ainda não estabeleceu o seu reino.
Primeiramente, ele deve, sem intervenção humana, vamos refrasear isso, ou melhor, vamos enfatizar isso, sem intervenção humana, sem seres humanos dizerem, vamos fazer isso com nossas próprias mãos, ele virá e destruirá todos os reinos terrestres. E aí, essa profecia irá se cumprir. Então, se formos deixar tudo bem claro, não há presidente nessa terra que vai estabelecer qualquer tipo de reino para Deus. O próprio Jesus virá fazer isso. Qualquer tentativa terrestre falhará miseravelmente. E essa última falhará de maneira terrível, porque ainda virá as pragas. Muito bem. De forma que todos os povos, nações e línguas o servirão. Não apenas as nações cristãs. Porque o dominionismo, ele visa o mundo todo. Mas, basicamente, ele mira nas nações cristãs, certo? O seu domínio é o domínio eterno. Ele não passará. O seu reino jamais será destruído. Esse reino não está aqui agora, mas ele é uma promessa. Muito bem, vamos ver o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Quando os santos se tornarão parte desse reino? Somente quando Cristo voltar? Apenas quando Jesus voltar. Daniel 7, 22. Até que o ancião de dias veio, e o juízo foi dado aos santos do Altíssimo, e o tempo veio que os santos possuíram o reino. Veja só, não tem essa coisa de dispensacionalismo. Não encaixa. Não há lugar para isso. E o juízo foi dado aos santos. Quando o juízo será dado aos santos? Somente quando Jesus voltar. Esse julgamento será apenas a confirmação do julgamento que já começou. Isso acontece durante o milênio. Eles são aqueles que, junto com Cristo, determinarão que os juízos de Deus foram verdadeiros e corretos. É isso que vai acontecer. Muito bem. É uma constatação. Um juízo de constatação. Daniel 7, 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Muito bem, isso é a queda do Império Romano. E do Império Romano surgiram 10 nações. 3 delas se oporiam a esse outro poder, o chifre pequeno, que terminaria destruindo-os. E isso aconteceu na história. Quando os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos foram varridos do mapa para que o Papa pudesse ter o poder e finalmente tomar para si a herança de Constantino, que aliás não passa de uma fraude. E falará grandes palavras contra o Altíssimo, e guerreará contra os santos do Altíssimo, e pensará mudar os tempos e as leis, e lhe serão dados por um tempo, tempos e metade do tempo. E neste período de tempo, você vai ver lá no livro de Apocalipse que isso se refere ao tempo da supremacia papal. Que acabou em 1798. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo e removerá a expiação de Jesus Cristo. Isso não é falar contra o Altíssimo? É uma completa blasfêmia. Ele se colocará no lugar de Cristo. Ele vai vencer os santos e persegui-los. Ele não fez isso? Ele não mudou os tempos e as leis? Sim, com certeza. Falando nisso, as pessoas estão constantemente escrevendo para nós dizendo: como vocês sabem que o sábado de hoje ainda é o sábado original? Porque hoje guardamos o calendário gregoriano. Ora, o calendário gregoriano nunca alterou o ciclo semanal. Alterou apenas a data. E isso é muito importante. Eles alteraram 10 dias, não foi? Sim. E seriam entregues em suas mãos por um determinado período de tempo, que, como já vimos, é 1260 dias, 3 anos e meio proféticos. Ao utilizarmos o princípio dia-ano, isso dá 1260 anos de supremacia papal, que começou de 538, acabando em 1798, quando seu poder secular foi tomado. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e o desfazer até o fim. Ou seja, a pedra virá e destruirá completamente os reinos terrestres.
E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Não haverá ninguém que se oporá ao reino do Senhor Jesus. E ninguém vai reinar por ele antes dele. Ninguém reinará em seu lugar antes dele. Esse é o reino de Deus. O próprio Deus o estabelecerá. Muito bem, isso daí é o Antigo Testamento. Muito claro, né? Vamos para o Novo Testamento. Mateus 3:1. Naqueles dias veio João Batista, pregando nos desertos da Judéia, dizendo: arrependam-se, pois o reino do céu está às portas. Está disponível a você. Disponível a qualquer um. Por acaso Jesus destronou César? Não. Não. Não literalmente. Exato. Bem colocado, Martin. Marcos 1:14. Depois que João foi colocado na prisão, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo foi cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Está disponível para qualquer um que quiser, lá mesmo. E continua disponível hoje. Exato. E quem é o rei desse reino? Jesus. O segundo templo, apesar de ser inferior em estrutura, acabou sendo maior que o primeiro, já que o próprio Rei dos Reis andou nele. Vamos cavar um pouco mais. Então, os judeus aguardavam um reino temporal, mas não compreenderam os tempos nem a natureza do reino. Eles não viram o servo sofredor profetizado por Isaías e nem compreenderam a natureza do conflito cósmico que estava sendo travado e que chegaria em seu ápice antes que o reino de Deus pudesse ser estabelecido. Havia, então, uma guerra ideológica. Essa guerra foi colocada universalmente. Todos tiveram a chance de decidir. Os primeiros apóstolos chegaram na China. Eles alcançaram o Japão. Alcançaram os confins do mundo. Cada nação teve a oportunidade e ainda terá oportunidade. Esse assunto foi abordado no último episódio do O que é a Verdade? Se você andar por Jerusalém, verá que continua a mesma coisa. Continua a mesma mentalidade desde a época de Jesus. Algumas pessoas dizem que nós não alcançamos o mundo todo. O mundo só terminará quando o evangelho chegar aos confins do mundo. Ora, mas todo mundo tem celular. Todo o planeta, até mesmo nos lugares mais distantes, tiveram que usar máscaras, não foi? Da mesma forma, muitos terão que tomar uma decisão contra ou a favor de Cristo. Isso não vai acontecer em todo o mundo? É como uma bomba atômica se espalhando. Não há muitas pessoas tendo visões? Nos países islâmicos, por exemplo, tendo sonhos? Então, Martin, esse reino está próximo e já está disponível. Você pode escolhê-lo ou rejeitá-lo. Se você escolher o dominionismo, você estará escolhendo outro reino. Infelizmente, sim. Muito bem, vamos para Mateus 10:6. Antes vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando forem, preguem dizendo: o reino de Deus está próximo. O que isso significa? Curem os doentes, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem demônios. De graça recebestes, de graça dais. Era o que os judeus queriam? Não. Eles queriam livrar-se dos romanos. Eles queriam dominionismo. Conseguiram? Não conseguiram. Não conseguiram. Então, os judeus rejeitaram o reino espiritual, rejeitaram o Novo Testamento e a escatologia que levava ao reino final de Deus. Eles ainda estão aguardando para implementar o dominionismo. João 19:15. Mas eles clamaram: fora com ele, crucifica-o. Pilatos disse a eles: mas eu crucificaria o rei de vocês? Eles devem ter ficado loucos ao ouvirem isso. Os chefes dos sacerdotes responderam: não temos outro rei além de César. E hoje ainda é assim. É exatamente o que está acontecendo. Mateus 21:42. E Jesus disse a eles: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos vossos olhos?
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Quando Jesus morreu naquela cruz, aquela cortina foi partida de cima para baixo e a separação entre os judeus e os gentios acabou completamente. Será que os judeus gostaram disso? Não. Não, eles continuaram com a separação. Eles continuaram. Mas o evangelho não começou a ir para os gentios? Sim. Sim. E é interessante que essa mesma pedra que foi rejeitada será aquela que destruirá esses reinos. Sim, e será rejeitada de novo por causa de uma falsa pedra angular. É o que estamos vendo hoje. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, lutar contra o reino de Deus é lutar contra ele. Assim, não existe essa coisa de reino terrestre. Será apenas o reino que Jesus estabelecer. Muito bem, você concorda que esses versos claramente indicam que a nação judaica nunca cumprirá as condições para o reino? E que a igreja cristã foi levantada como herdeira das promessas de Deus? Sim. Por acaso deveriam repetir os erros dos judeus? Você diz os cristãos? Sim, não deveriam. Mesmo tendo exemplo do passado, fizeram a mesma coisa. Eles pioraram o erro. Gálatas 6,15. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Deus não quer uma mudança externa, Ele quer a mudança do coração. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Então, quem é o Israel de Deus? Aqueles cujos corações foram transformados, não é? Vocês são uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma santa nação, um povo peculiar. Ele está falando de quem? De todos cujos corações foram transformados. Ele está falando aos cristãos. Sim, aqueles que têm fé em Jesus. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Isso também inclui o judeu que queira aceitar isso. E cada nação, tribo, língua e povo, ninguém está excluído. O reino de Deus está oferecido a todos. Basta escolher. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, temos que estar em Cristo para sermos herdeiros da promessa. Não há outra forma. Não há outro caminho. Não há um reino terrestre que você possa escolher. O que se escolhe é o estado do coração. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Então, Martin, será que cabe apenas a uma pessoa estabelecer esse reino? Sim, a Jesus Cristo. Jesus. E todas essas nações, todos têm acesso a esse reino. E Jesus não precisa de ajuda. Ele não precisa que uma igreja tome o poder secular. Não, porque ela faria besteira, com certeza. É isso que nos mostra a história. E ao fazê-lo, acabarão impedindo as pessoas de irem ao verdadeiro reino, já que estabeleceram um falso. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Hoje ou nesse futuro? No futuro? Por acaso você se sente reinando hoje? De jeito nenhum. Será que o povo de Deus, em todos esses anos, conseguiu reinar? Não? Não. Mas eles querem tentar de novo. Então você concorda, Martin, que é uma escolha entre dois reinos? Sim. É entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E o reino que ameaça o reino de Satanás está próximo. Você concorda? O inimigo não deve estar feliz com isso. Não, claro que não. Veja, isso que é interessante. Esse reino terrestre pertence a Satanás, devido a todo o pecado que ele está causando. E Deus está trabalhando duríssimo para invadir esse reino de Satanás, que ele montou aqui na Terra. Por outro lado, Satanás está trabalhando duro para mantê-lo afastado. Correto? Certo? Ele então montará todo tipo de contrafação, qualquer teocracia, seja sistemas religiosos,
Seja lá na Índia, onde estão tentando fazer a teocracia hindu, ou nos países islâmicos, que querem montar uma teocracia islâmica, ou no país cristão, que querem fazer o dominionismo. Tudo isso é uma tentativa de manter as pessoas fora do verdadeiro reino de Deus. É a pura verdade. E o que nos diz Mateus 12 a respeito disso? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: esse aí expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Então, quando Cristo estava estabelecendo o seu reino, eles disseram que era o poder de Satanás. Veja que ponto se pode chegar na distorção das coisas, daquilo que a Bíblia diz. Mas Jesus sabia os seus pensamentos, dizendo a eles: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsiste. Você lembra das citações dominionistas que acabamos de ler? Foram feitas por teólogos. Há uma divisão entre o reino de Deus e o reino do mundo. Na verdade, são 100% opostos. Alguns querem o reino terrestre por causa do estado do mundo hoje. Mas esse reino é contrário ao reino de Deus. Muito bem. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vocês o reino de Deus. Por acaso, Jesus ainda está expulsando demônios das vidas das pessoas hoje? Sim, Claro. certamente. Ainda é uma escolha pessoal. É uma escolha imposta ou uma escolha livre? É de livre escolha. E essa é a diferença entre todos os reinos de Satanás e o reino de Deus. Muito bem. Será que podemos dizer que o reino não é político? O reino de Deus? Não. Com certeza não é política. Mas o dominionismo não é político? Sim, ele é. João 18:36. E Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos então lutariam, e eu não seria entregue aos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. Bastante claro, não? Pilatos, portanto, disse a ele: então você é um rei? E Jesus respondeu: você está dizendo. Você disse que eu sou um rei. Você disse, Pilatos, não eu. Então ele negou que ele era rei? Não. Na verdade, ele confirmou. Para este fim eu nasci, e para esta causa eu vim ao mundo, para que eu desse testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, não haverá um outro reino até que finalmente chegue o reino de Jesus. Sim, porque Jesus já é rei. Ele apenas virá para estabelecer o reino dele. O reino dele não será estabelecido aqui por alguns humanos, de jeito nenhum. Exato. Então ele veio como rei, mas ele não tomou o lugar de César. Jesus foi feito rei durante uma cerimônia de zombaria. O título foi colocado acima de sua cruz, não foi? Sim. Mateus 2:2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quem disse isso foram os reis magos. Sim. Porque, veja, me disseram que eles não eram magos. Não? A palavra original é magi, não magi. Mas talvez eu estou até errado na minha pronúncia. Enfim, eles eram homens do Oriente. Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eles não sabiam que o rei dos judeus, e no original, na verdade, diz os judeus, não sabiam que havia nascido? Sim, E de onde tiraram essa ideia? por causa da profecia. Eles devem ter estudado as profecias de Daniel, não é? E Jesus ficou diante do governador, estou lendo Mateus 27, e o governador perguntou a ele, dizendo: você é o rei dos judeus? E ele disse: tu o disseste. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita um bastão, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Jesus foi coroado rei mesmo nessa situação de zombaria. Mesmo aí ele foi reconhecido rei, não é? E na cruz, por cima da sua cabeça, puseram a escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E aí foram a Pilatos dizendo: não diga que ele é rei.
E aí ele disse, o que escrevi, escrevi. Tarde demais. Martin, essa foi a cerimônia de coroação terrestre. Claro que houve a celestial depois. Houve a confirmação da aceitação do sacrifício. E desde então, todo mundo tem aceitado esse reino ou rejeitado. E continuará assim até ele voltar. Continuará assim até que Miguel se levante. Até que Jesus coloque as suas vestes reais. Ou seja, quando o julgamento tiver sido terminado e ele vir para executar o julgamento. E para trazer a recompensa. Sim. Então nós temos um rei. Mas ele não é um rei desse mundo. Não é um rei terrestre. Portanto, o reino eterno de Deus será inaugurado apenas após o milênio. Porque essa terra será destruída por ocasião da volta de Cristo. Quando então um julgamento de constatação ocorrerá no céu. Esse julgamento será feito pelos santos. Eles constatarão se Deus julgou corretamente ou não. Verdadeiros e justos são seus juízos, será a declaração. Apenas para deixar claro, porque é importante, porque de tudo o que dissemos aqui, quando Jesus volta para pegar os santos, o juízo já deve ter sido executado, porque haverá os perdidos e os salvos. E aí não haverá nada aqui na terra. Nada. Tudo estará morto. De acordo com o Apocalipse, a terra será desolada. Todas as cidades das nações cairão, não sobrará nada. Portanto, o reino do céu será no céu, com Jesus. Aí, depois do milênio, os santos estarão governando com Jesus lá no céu por 1000 anos. E não aqui na terra, esse governo. Não, a cidade virá do céu e pousará nessa terra. Aí os ímpios serão ressuscitados. E haverá a execução do juízo por meio do fogo. E aí sim o reino de Deus será estabelecido nessa terra, para todos sempre. E isso é depois do milênio. E é o próprio Cristo que reinará nesse reino. Sim. Portanto, podemos afirmar que na segunda vinda de Cristo, os santos serão tomados para o céu, onde mansões foram preparadas para eles. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Veja, isso aí ainda não aconteceu. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isso aí é dominionismo? Não, porque o dominionismo exclui Deus. Os humanos é que reinam. Eles reinam no lugar de Deus. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Este é o reino, Martin. De maneira alguma será o dominionismo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso está acontecendo hoje? Claro que não. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ou seja, o caráter deles estará em harmonia com o caráter de Deus. Agora vamos para o verso 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, Jesus é rei até mesmo segundo a linhagem de Davi. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Martin, Deus não faz nada independentemente de sua igreja. Portanto, o Espírito Santo, junto com a noiva, a igreja, está convidando as pessoas a aceitarem esse reino. E quem ouve, diga, vem.
E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. Deus força alguém? Não, ela está disponível a todos. Tome de graça da água da vida. Isso é escatologia bíblica, Martin? Será que os protestantes se dedicaram a esse estudo? Não, infelizmente não. Eles se agarraram ao dominionismo e ao dispensacionalismo. Ou qualquer outro sistema ao qual se apegaram? Qualquer coisa que dê poder a eles. Mas isso daí é o que a Bíblia diz. Eles não podem suplantar isso. Não se pode criar o seu próprio sistema. Ou seja, será que podemos afirmar que nenhum ser humano pode criar um novo céu e uma nova terra? Sim, podemos afirmar. Então o reino só estará aqui quando houver um novo céu e nova terra. Qualquer reino diferente desse é uma contrafação. Todo esforço humano para estabelecer um reino da glória, enquanto ainda vigora o reino da graça, é um esforço inútil. Você concorda? Sim. Os seres humanos são tão incapazes de estabelecerem esse reino quanto são incapazes de salvarem-se a si mesmo. Perfeita. Do contrário, você se torna um Deus. Você torna-se Deus para si mesmo. Vamos concluir com Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estiverem cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o reino que está disponível a nós hoje. Está próximo, mas ele será estabelecido apenas quando Jesus voltar. Amém? Muito bem, Martin. Então, vamos ver um pouco de tipologia para concluir essa questão. Rapidinho. As batalhas do Antigo Testamento servem como um tipo do confronto final entre dois sistemas. O sistema terrestre será destruído pela rocha, que é Cristo, que virá para estabelecer o sistema celestial. Todo o apoio terrestre será retirado, de forma que não poderemos comprar nem vender. Isso está em Apocalipse 13:17. É isso que vai acontecer. Portanto, quando eles formarem o dominionismo e você não aceitar submeter-se a ele, serão tomadas medidas econômicas contra você. E tudo já está no lugar. Tudo. RG digital, tudo isso. O povo de Deus estará em grandes apuros. Todo mundo se voltará contra eles, de acordo com Apocalipse 13:3 e 12. É isso mesmo. O mundo inteiro se voltará contra você. Ora, isso não difere do dominionismo, no qual o povo de Deus governa e decide tudo? É muito diferente do que isso. Haverá um decreto de morte pronunciado contra eles. Aqueles que guardam os mandamentos e atêm-se ao testemunho serão, pelo dominionismo, sentenciados à morte. Exato. E o decreto de morte não se encaixa na visão do dominionismo, porque eles não serão perseguidos. Não encaixa. O dominionismo não se encaixa aos santos. Veja, não houve um decreto de morte contra Jesus? Sim. Porque o reino dele não era compatível com o desse mundo. Ora, vai ser assim no final. Tudo que poderão fazer é confiar que ele os salvará por sua promessa. Tudo que poderão dizer é o seguinte, como dizem em 2 Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso daí está se referindo à igreja remanescente. Sim, Martin. O povo de Deus passará por apuros no fim dos tempos, ele não ficará numa posição vantajosa dando ordens. É exatamente o oposto do que eles estão prometendo, não é? É exatamente o oposto. Não há salvação oriunda desse sistema. Nós vamos ser perseguidos. Muito bem. A única saída para enfrentar essa crise é lembrar-se. Lindo. Foi sobre isso que falamos da última vez. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Ele é o Criador, nós a criatura. Será apenas após percebermos nossa total dependência e compreendermos que não há nada em nós que nos dê mérito, que finalmente teremos paz nele. E é este o significado do sábado. O sábado é o sinal de que reconhecemos que ele é o Senhor que nos santifica. Quando fizermos isso, todo mundo virá contra nós. Incluindo o dominionismo. Ezequiel 20, verso 12 diz: Além disso, lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Seja feita a tua vontade, na terra, assim como no céu. Venha a nós o teu reino.
Nós falamos sobre as mensagens angélicas e a guarda dos mandamentos. O povo de Deus guardará os mandamentos. Isso não os porá em conflito direto com o reino desse mundo? Sim, porque o mundo quer impor os seus mandamentos. Muito bem. Mas Deus é o ajudador do verdadeiro remanescente. E eles cantarão um novo cântico quando forem libertados. Apocalipse 7:14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles, portanto, foram justificados e santificados. E cantavam o cântico de Moisés, que é um cântico de libertação física da escravidão. Servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, ou seja, o cântico da libertação espiritual. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. É isso que acontecerá no fim. Os juízos virão antes do reino. Somente quando esses juízos forem manifestados é que cantaremos o novo cântico. Não antes. Não antes. Então, Martin, eu espero que a nossa audiência entenda que não haverá um reino terrestre antes do estabelecimento do reino celestial. E isso é escatologia bíblica. Qualquer coisa contrária a ela é mentira. É uma oposição ao que diz a palavra de Deus. E ele nos ajude. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Querido Pai, estamos vendo o clímax da história. É como um filme sendo retratado bem diante de nossos olhos. A única diferença é que há a realidade. E muito em breve teremos que escolher entre o reino desse mundo e o reino do céu. E aqueles que querem estabelecer um reino terrestre decidirão eliminar completamente aqueles que se opõem ao reino deles. Farão isso por medo de perderem o seu reino. A ironia é que não percebem que eles já perderam o reino, mas no futuro esse reino será tomado fisicamente quando a rocha atingir a estátua, e esta virar pó e for levada pelo vento. Então ajuda-nos a entender essas coisas para que possamos escolher o reino certo. Em nome de Jesus. Amém. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito. Eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.